ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. E saiu Yaakov de Beersheba e foi até a Harã. ויפגע במקום, וילן שם. כי באה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. Encontrou o lugar e passou ali a noite, porque se havia posto o sol. E tomou das pedras do lugar, as colocou em redor de sua cabeça e dormiu naquele lugar. Shalom Aleichem, esse é mais um quadro Hebraico e Torá. E nesse quadro a gente está estudando a Parashá Vayetze. O que significa Vayetze? E saiu. Latzet significa sair. Vayetze e saiu. Ele saiu. Ele saiu se referindo a Yaakov. Então, voltando um pouco para entender o panorama, a gente falou de Abraham, falou de Yitzhak, e agora a figura que a gente vai mais comentar hoje é Yaakov ou Jacó, conhecido como Jacó em português. Ele saiu para onde e para quê? Falar sobre as palavras em hebraico relevantes. Então aqui é uma aula de hebraico, né? Sim, a gente vai falar sobre o hebraico bíblico, né? Vamos pegar algumas palavras, vamos analisar o hebraico bíblico, vamos fazer conexões. E estamos aqui na Parashat HaShavua, só lembrar que Parashat HaShavua é a porção semanal de leitura da Torá. Que esta semana, no mundo inteiro, hoje que dia é hoje? 6. Hoje é 6 de novembro, no mundo inteiro está se lendo esta Parashá, Vayetze. A Parashá vai de capítulo 28 de Gênesis até onde? Até 32, né? Até o capítulo 32, versículo 3. Isso. Né? Então, Gênesis capítulo 28, versículo 10, até capítulo 32, versículo 3. Isso. Então, começamos com que Yaakov saiu de Beersheba, no lugar onde estava Yitzhak, onde estava Rivka, onde estava sua família. Ele teve que sair para Harã. Harã é aquele lugar, né, onde morou Avram, onde Avram saiu com Terah, o pai dele, né, pararam em Harã, porque eles estavam saindo de Ur Kasdim, de Ur dos Caldeus, indo para Canaã, né? Isso. E no caminho pararam em Harã, e aí em Harã estava a família da Rivka, da mãe de Yaakov, né? E por que ele teve que sair para lá? Bom, aqui a gente vê no último episódio que a gente estava falando sobre a última Parashá. Qual que é o nome da última Parashá que a gente estava lendo? Toldot. Gerações. Então, a gente... De semana passada, né? Da semana passada. Semana passada teve esse famoso episódio da bênção de Yitzhak. Então, Yaakov passa na frente do seu irmão, em todo caso, melhor explicando, ele tomou posse daquilo que era dele, porque Esaú tinha vendido a primogenitura, então ele, durante a bênção, esse era um momento muito importante, Isaac já estava para reunir com os seus antepassados, né, como diz a Torá, ou passar dessa vida para o Olam Abá. Então, ele recebeu essa brachá, mas quando ele recebeu a brachá, que era o direito dele, o Yaakov, né? Quando Yaakov recebeu essa bênção de primogenitura que ele tinha comprado, que ele tinha adquirido do seu irmão, o irmão dele falou no seu coração, assim diz a Torá, né? Falou no seu coração, eu vou matar, vai passar os dias de luto pela morte do meu pai e eu vou matar ao meu irmão. Esaú falou para ele, Esav. Falou no coração, né? Isso, mas Rivka ficou sabendo, possivelmente sabendo, porque ela era profetisa, ou escutou algum comentário. Sim, diz que alguém falou para ela, né? Isso pode ser, ela ficou sabendo, assim diz, né? Ficou sabendo. Enfim, ele teve que sair dali. Então o conselho da mãe, qual foi? Sair. Sair para fugir e também, tipo, matar dois coelhos com a paulada só. Foi sair para fugir do irmão, fugir da presença do irmão e conseguir uma esposa. Por quê? Porque a ordem de Abraham, a Yitzhak, ou ao servo dele, ao mordomo, né, foi não se casar com as filhas desse lugar aqui. E sim, Yitzhak, né? E sim da família de Abraão, sobre Yitzhak. Agora a mesma coisa. Agora Yitzhak também não queria, eles dois falaram, olha, você vai na casa dos meus parentes. E assim como o Fone estava comentando, esse foi o lugar onde o pai de Abraão já tinha saído, de Ur dos Caldeus, e parou nesse lugar em Harã, ficou ali. Abraão, como a gente já leu em outra parashá passada, Lech Lechá,
ele foi de si mesmo, para si mesmo, saiu desse lugar e foi para Eretz Canaan, foi a terra da promessa, e algo que Hashem começou na vida de Abraão, confirmou com Yitzhak, e agora a gente vai ver que ele confirma também essa mesma aliança com Yaakov. Então aqui, Yaakov, ele tem essa grande responsabilidade agora, esse momento de pressão que acontece com a vida dele, ele vai também ter um grande desenvolvimento na sua vida espiritual e no seu relacionamento com Deus, e agora a gente vai falar sobre isso. Por isso ele saiu de lá. Ou seja, saiu fugindo, né? Saiu de lá, saiu de Beersheba, saiu da casa do pai e da mãe, saiu fugindo, saiu com medo, fugindo, né? Uma mão atrás, uma mão para frente, como se diz em português, né? Como se diz? Saiu com a mão na frente e outra atrás, tipo, saiu assim como podia, talvez ele pegou uma bolsa de roupa e saiu. E água, né? O cântaro com água. No futuro a gente vai ver como ele voltou, né? Como ele voltou. Ele mas saiu, ele fala com um cajado só, mas isso mais pra frente, né? Com o cajado ele saiu e depois vai voltar com 2 acampamentos, mas depois mais pra frente. Paraxá, semana que vem, vocês podem acompanhar a gente. Mas é interessante que essa paraxá começa, começa com o que saiu e acaba com o que volta. Ou seja, com o processo de retorno, né? Porque depois o retorno se concretiza na paraxá seguinte, na paraxá de semana que vem. Mas o final desta paraxá está já retornando, né, para a casa do pai, para Eretz Canaan, que é a terra da promessa, né, a terra do juramento de Hashem com Abraão, Yitzhak e agora com Yaakov, né? Nesta paraxá, Hashem confirma, né, o pacto dele também com Yaakov. Então, vamos ver 2 coisas muito interessantes na paraxá. Vamos nos focar em 2 coisas. Vamos primeiro Sulam Yaakov, ou seja, a escada de Yaakov, assim, essa expressão, né, que a gente tem no judaísmo, se diz Sulam Yaakov. Inclusive aqui em Israel, né, tem lugares, tem ruas chamadas Sulam Yaakov, é uma expressão muito comum aqui, né? Sulam Yaakov. O Sulam significa escada. A escada de Yaakov, ou seja, o sonho. Vamos falar sobre esse sonho e também vamos falar sobre uma palavra muito especial que aparece nesta paraxá, que é Hineni. Como seria em português? Eis-me aqui. 28, versículo 12. Vamos ler, assim, palavra por palavra, o sonho que Yaakov teve. De novo, ele estava saindo de Beersheba, no caminho ele parou neste lugar, Vaifgaba Makom, ou seja, ele achou esse lugar, parou, foi dormir, teve sono, caiu o sol, né? Até os comentários falam que o sol caiu antes de hora, só para que Yaakov vai dormir. Tem os comentários dos sábios, né, que falam isso. E ele sonhou esse sonho tão especial, né? Tão peculiar, tão central na Torá, que é o sonho de Jacob. Então, versículo 12. Vayachalom vehine sulam mutzav arza verosho magia hashamaima veine malachei Elohim olim veyordim. Eu vou traduzir palavra por palavra. Eu não sei como está na tradução. Eu vou falar na tradução, você vai ver se tem alguma palavra fora de lugar. Vamos lá. Encontrou o lugar e passou ali a noite, porque se havia colocado o sol. Versículo 12. A partir do 12. Então, teve um sonho. E uma escada estava apoiada na terra e seu extremo superior chegava ao céu. E os anjos, ou malachim, de Elohim subiam e desciam por ela. Vai a Halom e sonhou, vem Sulam, escada, Mutzav é firme, de Nitzav, né? Mutzav, firme, a escada estava firme, Arza, na terra, Eretz significa terra, Arza, na terra, firme na terra, a escada, Sulam. Roshó significa a sua cabeça. Sua cabeça, o seu extremo. Ou seu extremo também, né? Mas Rosh, cabeça. Magia chega a Shamaima. Ha-Shamaima, ou seja... Até o céu. Até o céu, ou a o céu, né? Em espanhol diz Ásia. Ao céu. Mas como seria em português? Ao céu. Ao. Veine malchei Elohim, e eis que aqui os anjos de Elohim, né? Não diz o tetragrama, senão que diz Elohim. Olim veordimbo, sobem e descem. E a gente estava comentando que é interessante que a ordem, né? Ou seja, a gente pode pensar que os malachim vêm de cima e vão descer, mas aqui a ordem inversa, né? Os anjos sobem e descem, ou seja, estavam aqui, subiam e desciam, né? Claro. Em vez de descer e subir. E é interessante, você falou, né? Você comentou que é por causa da tefilá de Yaakov, né? Interessante. Essa figura é de uma tefilá, de uma
de como funciona uma tefilá, de como funciona uma oração, né? Que existe a palavra nossa que sobe, e possivelmente é um malach que leva essa palavra, e ela depois desce em forma de resposta. Né? Então, aqui, sobe e desce, ou significa a sua palavra está subindo e a resposta está descendo. Ou seja, uma conexão entre os céus e a terra, né? Isso. Depois, mais pra frente, a gente vai continuar vendo. Isso. E o lugar, primeiro, né, antes de falar do próprio sonho mesmo, o lugar onde ele estava ali parado, né, o lugar onde ele parou, era um dos lugares, quando Hashem diz a Abraão, um pouco antes, vai a um dos lugares que eu te mostrarei, né, que é Har Moriá, certo? Então, esse... Isso. Ao lugar que eu te mostrarei. E aqui não está claro, mas aí os sábios dizem que esse é o Har Moriá, esse é o monte do templo, que está até hoje em Jerusalém, o monte do templo. Mas é interessante que Deus não fala lugar, fala Aretz. Aretz. Ela Aretz Asherareka. E aqui diz Mutzav Arza, ou seja, é interessante porque a conexão entre Aretz, a terra, a palavra Aretz, porque Deus fala que eu vou te mostrar esse Aretz. Você vai, ela Aretz Asherareka, naquele Eretz que eu vou te mostrar. E aqui diz que o Sulam, né, estava firme sobre o Aretz. Então, realmente tem uma conexão com essa palavra Eretz, Aretz. Realmente tem uma conexão que era o mesmo lugar, né? Mas é interessante porque esse lugar, agora vamos ver o que Jacob fala depois do sonho, vamos ver o que Hashem fala para ele no sonho. Mas é interessante que o Hazal, os sábios de Israel, os sábios Hazal são três letras. Um acróstico. Um acróstico que são Chachamenu, Zichronam, Levracha. Het, Chachamenu, nossos sábios. Zichronam, sua memória seja, Levracha, para a bênção. Hazal. Então, Hazal, acróstico, nossos sábios, falam que tem uma conexão entre Har Moriá, o Monte Moriá, Sulam Yaakov, a escada de Jacob, ou seja, esse sonho, este lugar onde ele sonhou, né? Que o Jacob vai chamar ele de Betel, casa de Deus. Gan Eden, o jardim do Éden, a criação do homem e da mulher. Akedat Yitzhak, o sacrifício, que ia ser o sacrifício de Yitzhak, que Abraão ia oferecer a Yitzhak, ou seja... O atamento de Yitzhak. O atamento de Yitzhak, o lugar onde foi o atamento de Yitzhak. E, por último, o Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém, ou seja, e especificamente Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, tudo isto no mesmo lugar. A pedra onde Abraão atou a Yitzhak, né? A pedra fundamental de toda a criação, porque Hazal, segundo o entendimento dos sábios, todo o mundo foi criado a partir de uma pedra, né? Todo o universo foi criado a partir de uma pedra fundamental. Então, tudo tem a ver com este lugar e esta pedra, e a conexão entre os céus e a terra. Ve'ine Adonai nitzav alav, vayomer, ani Adonai, Elohei Avraham, avicha, ve'Elohei Yitzhak. Haaretz, asher ata shochev alea, de novo haaretz, asher ata shochev alea, lecha etnena. Quer ler o 13? E então resulta que Hashem estava junto a ele e disse: Eu sou Hashem, Elohim de Avraham, seu ancestral, e Elohim de Yitzhak. A terra a que você está deitado, deitado fala? Sim. A terra que você está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. O 14. E tua descendência será como o pó da terra, e estenderá até o oeste, e até o leste, e até o norte, e até o sul. E através de ti e de tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui diz através, não é através de ti, senão em ti. Uma pequena diferença. Becha. Em ti. Venibrechu becha. Em ti serão abençoadas. E o 15 eu vou... Não, fala aí o 15 então. Já leu o 15? Sim. Olha, eu estou contigo e te protegerei aonde quer que você for, e te farei retornar a essa terra, pois eu não te deixarei até haver cumprido tudo que eu tenho prometido a você. Então, esta é a confirmação, né? A confirmação do pacto, ou seja, agora é a primeira vez que Hashem fala diretamente com Jacob, né? Isso, diretamente com ele. A gente já teve aliança bem expressa e bem comunicada a Abraham, teve pessoalmente com Abraão, pessoalmente com Yitzhak, o pai de Jacob, e agora
o próprio Yaakov recebe essas palavras confirmadas para ele, em ti. A mesma coisa que disse Abraão, a mesma coisa que disse Yitzhak. Então, não é somente uma herança. Ou seja, é uma herança, mas ele agora se fez presente. E se tomou posse, Ele né? tomou a posse daquilo e foi confirmada com ele. Ele teria a liberdade de não escutar a isso. Como o seu irmão, que desprezou a primogenitura. Ele não. Ele abraçou a primogenitura e fez questão de agarrar isso com força. Então agora teve a confirmação dessa aliança. E ele teve que sair, né? Ele teve que sair da casa do pai. Ou seja, ele não escutou a voz de Deus na casa do pai. Na casa do pai ele Exato. escutava a voz do pai e da mãe, né? É. Mas só quando ele saiu, aí ele começou a escutar diretamente a voz de Deus, né? Isso. Então, primeiro, talvez a gente continue lendo ou a gente vai falar? Porque aqui, primeiro a palavra sulam, Sim, falei. que a palavra sulam tem o mesmo valor numérico de semel. Semel significa símbolo. E aqui existe um símbolo agora, onde ele está, deparou-se com uma situação. E esse símbolo é exatamente o que a gente falou, a comunicação entre os céus e a terra. Quando ele saiu nesse momento de pressão, como a gente falou, fugindo do seu irmão, agora ele já teve aqui um sinal muito claro de que existe uma comunicação entre o próprio Hashem e ele, que antes era uma coisa talvez um pouco distante, apesar de que ele era Ish Sheoshev e Oalim, né, o homem que estava sentado nas tendas, estudando, com os valores, como a gente falou, os valores de Noah, os valores que vêm lá de Shem, da sua descendência, os valores de Abraão, de Yitzhak, seu pai. Mas agora, na prática, quando ele saiu, ele teve um contato íntimo com este Hashem de seus pais. Mas é interessante também os valores da mãe, né? A mãe é muito presente, a Rivka. Claro. Porque a Rivka é que escutou os judeus, o que ia acontecer com os filhos. A Rivka foi que falava para ele, agora faz isso, meu filho, agora escuta a minha voz, meu filho, né? E foi a Rivka que fala Lidrosh et Elohim, que ela foi inquirir, né? Que foi buscar a Deus, a Rivka, ou seja, então são os valores aqui especificamente, né? Os valores da mãe é muito importante também, que são mesmos, também ou seja... que o maior servirá ao menor foi a própria Rivka que tinha escutado. Ela que escutou, o maior servirá ao menor. Então ela que ajudou nessa interferência também. Ela teve que agir na hora correta. Também. Assim, a gente aprende muito sobre mãe. Isso. Mas essa como comunicação, a mãe tem que agir às vezes. Mas essa comunicação ela saiu justamente nesse momento de pressão, como a gente tinha falado, e agora ele saiu da tutela da mãe. Claro. Para escutar isso pessoalmente, para escutar isso de maneira tão forte, tão presente, não é só porque minha mãe disse. O meu pai. O meu pai falou, o meu pai teme a Deus, o meu avô também, o amigo desse... Mas não, aqui ele saiu da tutela. Ele saiu correndo e com duas missões que a gente não falou ainda, né? Aliás, falamos, né? Para fugir e para conseguir uma esposa. Claro. Foi uma jornada agora desafiadora para ele. Ou seja, a Rivka falou para fugir. E aí depois o Yitzhak falou, aproveita e faz isso também. Então, é uma missão desafiadora para ele. Então, ele saindo da tutela, ele teve um contato maior com o seu pai espiritual. Né? Já não está dependendo do pai e da mãe aqui. E a gente volta para Bereshit, né? Que é, deixará o homem seu pai e sua mulher, se unirá... deixará o homem seu pai e sua mãe, Você não vai deixar sua mulher não, né? Se unirá à sua mulher... e se apegará à sua mulher e serão os dois uma só carne. Aqui está exatamente nessa ordem. Ele deixou a tutela. Saiu dessa cobertura do pai e da mãe. Vai encontrar uma esposa, que agora a gente vai falar, né? Rachel, e vai se apegar a ela. Então, essa é exatamente a ordem. E aí, a gente estava conversando, você me lembrou, Naaseh Venishma, que o povo de Israel disse, né, quando escutou todos os mandamentos, lá mais para frente, a gente vai ver, que a gente gosta de conectar né, o significado das coisas. Por que Naaseh Venishma? Por que nessa ordem? Escutaremos mas explica. E faremos. Porque exatamente a ordem... Escutaremos e faremos, não, o contrário. Não, faremos e escutaremos. Exatamente. Então, a ordem da execução... Ele escutou a voz de Hashem depois de sair ou antes? Não, primeiro ele saiu. Claro, primeiro ele agiu, né? Primeiro ele agiu. Ele passou de ser aquele rapaz que estava sentado nas tendas estudando, né, como a tradução em português diz, quieto, e ele passou a ser uma pessoa de ação. Nesse momento de ação, ele escutou. Escutou a voz.
Então, Naaseh Venishma, só para o parênteses, isso foi o que o povo de Israel falou a Hashem, quando escutou a Hashem em Ar Sinai, no Monte Sinai, eles falaram Naaseh Venishma. Naaseh é do verbo la'asot significa ação, fazer. Nishma, a gente falou muito sobre esse verbo, lishmoa ou leishama, que são mesmo chores, como Shema Israel, Shema, ouvir e obedecer. Ou seja, primeiro nascer, primeiro faremos e depois escutaremos e obedeceremos. Claro, porque segundo a gente não precisa de entender tudo para fazer, porque se é o mandamento eu faço. Claro. Eu não preciso entender tudo logicamente, na lógica humana, para poder obedecer. Tem mandamentos que eu entendo, tem outros que não. De fato, né? Os 613 mitzvot que a gente tem, a gente não entende tudo, né? Não. Mas a gente faz, sem entender mesmo, né? Isso. Então vamos continuar com a descrição então do sonho. Então, depois... Aqui ele despertou do sonho já. Sim, no 16, no 15, né? No 15 16, já... no 16. Sim. 28, capítulo 28, verso 16. Ok, pai, agora eu vou ler em hebraico porque é importante as palavras. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. E acordou Yaakov משנתו, do sonho dele, da dormida dele, ויאמר, e ele falou, אכן, certamente, יש יוד ה' ו' ה', tem o tetragrama, ou seja, tem Hashem, במקום הזה, neste lugar, ואנוכי, e eu, לא ידעתי, eu não sabia. 17. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. Aqui tem duas coisas muito importantes. 17. Vairá, só essa palavra, como estou traduzido aí essa palavra, vairá? Vairá, no 17. 17, impressionante esse lugar. Temeu. Essa não é, senão... Temeu, isso eu quero saber. Casa de Deus, a primeira palavra do 17. A primeira, temeu. Temeu diz, isso tá bem. Temor. Teve temor, ou também viu. Vairá, não, na verdade ele viu seria vaiar teria, não, mas vairá tem Aleph também, porque ver, essa é outra questão, né, mas vairá. Ver e temor é praticamente o mesmo choro, está muito relacionado à vista e o temor, mas isso é outro assunto. Então, e temeu e falou, Manorá makomazé, que terrível que este lugar Norá. Norá também tem a ver com irá, iar, terrível, é outro significado dessas mesmas letras. Em Zekiim, não é este senão Beit Elohim, a casa de Deus. Beit significa casa. Beit Elohim, a casa de Deus. Veze Shar HaShamayim. E esta é o portal, portal se diz? O porta. O Sharei? Sha'ar HaShamayim. É exatamente um portão. Portão. Então, este é um portão de Deus. Ou seja, duas coisas sobre este lugar. Casa de Deus e portão dos céus. Portas e portas dos céus. Ou seja... Shema Israel, Sharecha. Claro, o Sharecha. Suas portas. Sim, como fala no Shema Israel. Mas então, essas duas coisas, essas duas descrições deste lugar, totalmente faz sentido com a interpretação de Hazal, dos sábios, que este é o lugar de Gan Eden, que este é o Monte Moriá, que este foi o atamento de Yitzhak, que este é a conexão entre os céus e a terra, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Esse foi o lugar do primeiro Beit HaMikdash do templo. Claro, o segundo, o Kodesh HaKodashim, faz tudo a ver, né? Só pela descrição aqui que Jacob fala, né? Beit Elohim, Shar HaShamayim, ou seja, neste lugar tem uma conexão, como que tem um canal, né? Entre os céus e a terra, nesse lugar. Tem tudo a ver. Então aqui, depois no versículo 18, a gente vê a palavra Even, a importância, ou seja, a relação, né, entre este lugar e pedra. Even significa isso pedra. Exatamente, ele começa aí, pela manhã se levantou Yaakov e tomou a pedra. Vaikacheta Even, sim. A pedra. Sim. Que havia posto sobre a cabeceira e a erigiu como monumento e derramou azeite sobre a sua ponta, sobre a sua ápice. Ou seja, a importância da pedra, né? Uma pedra. A pedra fundamental. Então aqui eu gostaria de falar da palavra tefilá, que foi isso que Jacob fez. Foi uma conversa. A palavra tefilá, ela é traduzida como oração, como prece ou como reza, dependendo da tradução que ela recebe. Mas aqui a gente vê uma conversa, né? Uma conversa franca e uma comunicação, via de né? mão dupla, porque essa escada estava conectada do chão, da terra, até os céus. Existiam, malachim estavam subindo e descendo. Essa via de mão dupla é o que traduz a palavra
tefilá, que não é somente falar, não é somente Pedir. uma verborragia de coisas e começar a falar um monte de coisa, começar a pedir um monte de coisa. Não, ela é uma via de mão dupla onde eu falo e eu obtenho uma resposta. E recebo, né? Ou seja, A eu dou e resposta recebo seja também. em palavras, em entendimentos ou em silêncio, inclusive. É interessante que em todo esse contexto de sofrimento, né? Porque agora toda esta paraxá mostra o quanto que Yaakov teve que sofrer, né? Ele sofreu muito na vida, né? Dos 3 patriarcas é o que mais sofreu, né? O Avraham diz que morreu com seivá, com boa velhice, satisfeito, né? Tá escrito boa velhice e satisfeito. O Yitzhak também, né? Não teve tantas batalhas, ou seja, teve, mas não tantas, né? Agora o Yaakov é o que mais teve, né? Mais teve que lutar, Sim, tal, teve que fugir, teve que voltar. O Lavan enganou ele, ou seja, teve bastante sofrimento, né? Depois as mulheres dele, a Leia, a Rachel, que tinha uma inveja da outra, né? Uma tinha inveja da outra porque uma tinha a casa cheia de filhos, mas não tinha o amor do marido. A outra tinha o amor do marido, mas não tinha a casa cheia de filhos. Então as duas ficavam lutando, né? Nesse contexto. E nesse contexto, o que aconteceu nesse contexto? Nasceram as 12 tribos. De Israel. E no Galut, é interessante, né? Ou seja, na diáspora, fora de Eretz Canaan, de Eretz Israel. E elas são as matriarcas. Isso é interessante, porque a Torá não vai esconder aqui essas falhas que existem. Por Claro, exemplo, fala que fraquezas, né? Rachel roubou os ídolos do pai. Depois fala que Leia teve inveja de Rachel. Rachel teve inveja de Leia. Então, essas coisas que a Torá não esconde. Isso é interessante. Elas são as matriarcas, são respeitadas, são as nossas matriarcas. Claro. De todo o povo de Israel. E mano. Mas aqui deixa registrado essas coisas aqui. Não tenta esconder, não tenta fazer nenhum herói. Né? Exatamente. Nada para... Yaakov não é nenhum herói. Aqui é exatamente uma necessidade fisiológica de sobrevivência. A gente acabou de falar. Né? Yaakov estava aqui. Yaakov Avinu. Yaakov o grande. Né? Mas ele estava aqui nessa luta de sobrevivência nesse momento. Até que ele vai conquistar grandes coisas. Mas exatamente. o seu lado humano é bem expressado, assim como o lado humano das matriarcas também foi expressado. E é interessante que ele saiu de Beersheba como Yaakov e voltou à casa do pai como Israel. Isso a gente vai completar também na semana que vem, na próxima paraxá. Mas saiu como Yaakov, aquele que, Akev, né, que pega o calcanhar, aquele que segue e tal. e tal. Atrás e que tenta perseguir, né? E volta como Israel, aquele que lutou com Deus e como príncipe, o príncipe também de Deus. Ou seja, volta vitorioso, forte, cumprindo o seu papel, né? Sai fraco, com sofrimento e volta forte e vitorioso. Isso, mas justamente isso que fortalece esse. Sim, no sofrimento, isso que o né? fortalece. Claro. É interessante que Sevel, já que estamos falando de sofrimento, a palavra sofrimento em hebraico é Sevel. Sevel, Samer, Bet, Lamed. E a palavra Sevel, essa mesma Shoresh, temos a palavra Savlanut. Savlanut. Sovel. Exatamente, Savlanut significa paciência, ou seja, do sofrimento a gente obtém paciência. É praticamente a mesma palavra. Sevel, Savlanut, sofrimento, paciência. Conseguir suportar. Isso é exatamente o que define o Yaakov, né? A personalidade, o caráter dele, né? Exato. Então, por último, eu queria falar uma coisa muito interessante. Hineni. Vamos ver essa palavra que a gente falou. Vamos pular capítulo 31. Aqui, o Yaakov já está fugindo de Lavan, né? Então, fugindo. Vamos lá pro capítulo 31 de Gênesis. A partir do versículo... Vamos no 11, versículo 11. Capítulo 31, versículo 11. Aqui tem um sonho de novo. Ele está contando o sonho que ele teve, que Hashem mostrou para ele como fazer com o gado, né? Isso você vai entender melhor, você mora na roça há muito tempo, como ele fez com o gado, né? Com os machos, a fêmea, dos pontos, do não ponto, essa técnica que ele fez de reprodução, né? Mas, então, Deus mostrou para ele exatamente o que ele tem que fazer, para ele ter sucesso, né? Então, ele está contando sobre isso. Mas é interessante que aqui diz, no 11, Vayomer Elai malach a Elohim bachalom, Yaakov vaomar hineni. Só isso. Então, Vayomer Elai malach, o anjo de Elohim falou para mim no sonho, bachalom, Yaakov chamou a ele. E o que ele respondeu? Hineni. Eis-me aqui, eis que eu estou aqui. Aqui, hineni, como você falou, hine, eis ou isto, ni, i, o ayud no final significa de ani, eu. Exato. Esta palavra, hineni, quem que falou essa palavra? O Avraham falou essa palavra. Avraham falou 3 vezes essa palavra. 2 vezes a Hashem, uma vez ele falou a Yitzhak.
Quando o filho dele, Yitzhak, quando eles estavam indo para sacrificar o filho, o Yitzhak, que ele viu que estava a situação e tal, ele reconheceu, cadê o cordeiro para sacrificar? Aí chamou o pai, pai, e o pai respondeu, Hineni bni, eis aqui eu estou para ti, meu filho. O que significa? Disse a Hashem também. Quando Hashem disse a ele disse, estou aqui. Isso. Ou seja, estou pronto, estou disponível, estou disposto. Isso, estou disposto, pronto, estou todo o meu ser para ti. Isso. Todo isso é Eis-me aqui. Eis-me aqui. Todo isso é o significado de Hineni. Quem mais falou Hineni? Moshe. Moshe falou Hineni. O Hashem, como se diz em português, na sarça ardiente, na sarça que queimava. Na sarça que queimava, desde a sarça, Hashem chamou a Moshe, Moshe. E o que ele respondeu? Hineni. Eis-me aqui. Samuel, o profeta Samuel também, 3 vezes, né? Foi? Hashem chamava ele, Shmuel, Hineni. Cada vez, Hineni, né? Então, essa palavra Hineni. Yaakov falou aqui, numa situação, depois de ter passado todas esses apuros, todas essas situações difíceis na vida, até que ele obteve o crescimento necessário para falar isso também. Isso. Então aqui a gente passou aqui do começo, né? A gente estava aqui no 28. Agora no 21. Agora no 31. Depois de ele ter passado tudo isso, todo esse aprendizado, ele estava pronto. Aí ele falou Hineni, como Abraão falou também. Sim. E é interessante, porque qual foi a primeira pergunta de Hashem ao homem, à humanidade? Qual foi? Ayeka. Ayeka, onde você está? Onde está você? Ayeka. Isso em Bereshit, em Gênesis. No Gana Eden, né? No Jardim do Éden, depois que Adão cometeu o erro de desobedecer a Hashem, comendo do fruto que não podia comer, Hashem pergunta, onde está você? Essa foi a primeira pergunta de Hashem à humanidade. Ayeka, onde está você? E qual foi a resposta de Adão, o primeiro homem? Se escondeu. Isso. Ele deveria ter falado Hineni. Exato. Ou seja, Abraão, Yaakov, Moshe, Shmuel fizeram um tikkun, fizeram uma correção do que Adão não falou. Hineni. E Hashem sempre nos pergunta, né? O tempo todo está nos perguntando. Onde você está? Hineni. Essa tem que ser nossa resposta sempre prestes. Isso. Sempre prestes, sempre prontos para escutar Hashem. Hineni. Quando a gente se depara com alguma situação onde a gente não está em comunicação com Hashem, ele vai perguntar, qual a sua situação atual? Onde você está? Onde você se encontra nesse momento? Onde você está nesse momento agora? E qual vai ser a sua resposta para Hashem? Vai se esconder ou vai ser dizer, estou aqui pronto para escutar? Hineni.